Boa tarde, meus amados irmãos, vocês de todo o Brasil, também aquele irmão lá do exterior, também está sempre entrando em contato comigo pelos comentários. Muito obrigado, que Deus ilumine todos vocês, que Deus abençoe a todos, que Deus dê a vocês um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano. Deus abençoe vocês eternamente, vocês merecem, vocês são pessoas maravilhosas. Meus irmãos, você que está nessa caminhada junto comigo, me ajudando a divulgar as mensagens contra essa torre maldita, não se esqueça de dar um joinha para mim aí, tá? Me ajuda muito, faz com que o YouTube divulgue mais o meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso, peça a seus amigos, seus parentes para se inscrever no meu canal, para me ajudar aí a chegar na marca dos 1000 inscritos, que eu estou batalhando para isso, tá bom? Deus abençoe vocês sempre, Deus ilumine a vida de todos vocês, tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, registra as palavras de Jesus aos judeus que haviam acreditado nele. Portanto, Jesus disse a eles, olha o que Jesus disse: se permaneceres nas minhas palavras, sois realmente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa passagem tem sido muito mal interpretada. Políticos têm usado essas palavras como se a verdade fosse eles, como se algum político falasse a verdade, né? Mas a sociedade Torre de Vigia, na pessoa do corpo governante, também afirma ser essa verdade. Mas aí alguém pode dizer assim: mas a torre não fala abertamente que é essa verdade. Bom, falar abertamente ela não fala, mas ela age como se fosse. E o pior, em muitos casos, a torre de vigia age como se ela se fosse o próprio Deus ou Jeová, como eles dizem. Quando alguém abandona a organização, o que é que eles dizem? Fulano abandonou Jeová. Quando alguém ali está trabalhando de graça, fazendo muitos trabalhos, pregando de casa em casa, a pessoa fala assim, aquele ali é um ótimo servo de Jeová. Quando você entra na justiça contra a torre de vigia, eles dizem que você está lutando contra Jeová. Outra coisa muito interessante aqui, meus irmãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 36, Jesus, ali falando aos seus discípulos, ele disse que acerca daquele dia, ou seja, o dia da vinda de Cristo, ou seja, o dia do fim, o tempo do fim, conforme muitos dizem, acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Ele disse, nem o Filho, nem os anjos, apenas o Pai que sabe. Então veja que aquele dia que virá um fim, o fim dessa maldade que existe no mundo, que muitos chamam de fim do sistema de coisas, outros falam fim do mundo, Jesus diz que acerca daquele dia, somente Deus que sabe. Ninguém mais sabe, unicamente o Pai. Nem ele, na sua passagem aqui na terra, ele não sabia. Mas vejam vocês que a sociedade Torre de Vigia fez várias previsões para esse tempo, para esse dia. Veja que a sociedade Torre de Vigia, ela está agindo como se ela se fosse o próprio Deus. Porque Jesus disse que era só Deus que sabia. Nem Jesus não quis arriscar ali uma previsão. E a Torre de Vigia fez várias previsões. 1914, 1918,
1925, 1975, assim por diante. Foi várias previsões e todas elas falharam, mostrando assim que eles, para querer se igualar a Deus, eles deixam muito a desejar, né? Veja também, meus irmãos, outro ponto muito interessante é o que está registrado em Atos, no capítulo 1, versículo 7. Ali mostra que Jesus, o Jesus ressurreto, ali conversando com os seus discípulos, né, um pouco antes dele ascender aos céus, eles perguntaram para ele se era naquele tempo que restabeleceria o reino a Israel, ou seja, seria naquele tempo que seria o fim, e eles esperavam que seria o restabelecimento do reino a Israel. Então Jesus respondeu para eles que não compete a nós, a eles, a nós, saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Então veja que o tempo do fim, o dia do tempo do fim ali, o tempo do fim, Deus reservou esse dia para a sua exclusiva autoridade. E a torre de vigia está sempre querendo adivinhar as coisas, né? Sempre querendo adivinhar as coisas que só Deus sabe, né? É como que a sociedade torre de vigia fosse o próprio Deus, né? Agora, a torre de vigia quer ou não competir com Deus? O que é que vocês acham? Diante de tantas evidências. Eles já colocaram na TNM, ou seja, a tradução do Novo Mundo, eles já adulteraram o texto ali, um texto para aplicar a eles, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, colocando ali que eles são os substitutos de Cristo. Agora, além de substitutos de Cristo, eles querem também se igualar a Deus, ou seja, se igualar ao Pai ou a Jeová, como eles dizem. Eu só gostaria de lembrar que eles não são a verdade. Eles podem até achar que eles são a verdade, mas eles não são a verdade, né? Isso aí é muita pretensão da parte deles, né? Se eles não sabem, eu vou mostrar aqui um texto que vai refrescar a memória deles, para mostrar para eles quem é a verdade. Veja que no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, veja que Jesus disse ali, olha, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, corpo governante, vocês não estão com essa bola toda não. Pode baixar a bolinha de vocês aí, que a bolinha de vocês está, ó, pequenininha assim, vocês não estão com essa bola toda não. Vocês nunca substituíram a Cristo, nunca substituirão a Cristo, né? E vocês nunca serão iguais ao Pai, porque vocês são humanos, mortais. Vocês são igual a eu, igual a qualquer um outro. Vocês são barro, feitos de barro. Vocês, se cair no chão, vocês quebram. Se coloca no lugar de vocês, corpo governante. Vocês não são ninguém não. Vocês não são ninguém não. Perto de Cristo e de Deus, vocês são insignificantes. Em comparação com Cristo e com Deus, vocês são insignificantes. Vocês são importantes para Deus como seres humanos. Mas para se igualar com Deus e com Cristo, vocês não são ninguém. Vocês são insignificantes, tá bom? Então, baixa a bola de vocês. A bolinha de vocês é pequenininha assim, ó. Se coloca no lugar, seres humanos, imperfeitos, pecadores, como outros qualquer.